ler aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 14, do seu verso 25 em diante. E o título é assim: Jesus anda por cima do mar. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Esta é a palavra que eu quero trazer para você nesta parte. É uma palavra que só de ler você já entende o que o texto, o que a Bíblia quer nos falar. E aqui Jesus estava andando por cima do mar. Era noite. Jesus andava por cima do mar. Os discípulos estavam no barco. Jesus estava do outro lado da margem do rio. De repente, Jesus anda por cima do mar. E os discípulos todos viram Jesus, mas somente falavam: é um fantasma. Ficaram com medo, tiveram medo de ver. Mas quando eles ouviram a voz de Jesus dizendo: não é um fantasma, sou eu, Pedro então foi o único a se interessar, a querer andar sobre as águas. Pedro quis ir até Jesus. Então Pedro fez a Jesus um único pedido: Senhor, mande-me que eu vá até você. Então Jesus, olhando para o barco e olhando para Pedro, disse: então venha, Pedro. De repente Pedro começou a andar sobre as águas também. Mas os discípulos que ficaram no barco só ficavam olhando. E quem sabe eles pensavam: olha, Pedro não vai conseguir. E Pedro deixou de repente de ouvir a voz de Deus e de olhar para frente. Decidiu Pedro olhar para a água. Então Pedro começou a afundar. Foi aí que Jesus olhou para Pedro e disse: homem de pouca fé. Então Pedro se viu numa situação bem complicada. Pedro agora se encontra no meio do rio, entre o barco que ele abandonou, deixou para trás tudo, deixou para trás os outros discípulos e foi ao encontro do mestre. Pedro agora se encontra em meio ao mar. Pedro se esqueceu que quem chamou ele era Deus. De repente Pedro ouviu a voz dos discípulos que no barco talvez diziam: olha, Pedro, não vá não, você não vai conseguir, Pedro. Pedro se esqueceu que quem estava chamando ele não era o homem,
Não eram os discípulos do barco, não era o mar que poderia o impedir de chegar até Deus, mas uma ligação única unia Pedro à superfície da água. Pedro só ficaria por cima da água e andaria por cima da água se ele totalmente se entregasse. Mas de repente Pedro olhou e Pedro viu. E talvez Pedro tenha pensado: olha, talvez eu não consiga andar sobre as águas como Jesus andou. Talvez eu não consiga ser como Jesus foi, na sua perfeição, na sua sabedoria, na sua humildade, na sua simplicidade e na sua bondade. Jesus foi e sempre será o maior, o melhor, e para ele nunca importou quem estava no barco com você. Para ele não importava os ventos que viessem, não. Ele se fazia presente até de noite. Então de repente Pedro decide: olha, eu vou afundar se eu não gritar por ele. Então Pedro clama a Jesus em alta voz: Mestre, eu estou a afundar. E Jesus escuta a voz de Pedro. E Jesus olha para Pedro e diz: homem de pouca fé. Por quê? Porque Pedro decidiu ouvir a voz dos discípulos. Pedro decidiu olhar para baixo e não para frente. Pedro decidiu. Mas Pedro se lembrou também que quem o chamava era dono do barco, dono do mar, dono do vento. Então Pedro decidiu que ele iria ouvir a voz do Mestre. E agora Pedro sabia que não era só andar sobre as águas, não. Tinha que ter fé. Porque se não tiver fé, Pedro mal conseguiria. Se Pedro não tivesse nada de fé, Pedro mal conseguiria sair do barco. Mas Pedro ainda tinha pouca fé. Foi aí que Pedro conseguiu andar sobre as águas. Mas quando Pedro olhou para baixo, olhou para a fundura, olhou e ele não estava mais no barco. Agora Pedro se sentiu com medo. Pedro teve medo. E eu vim aqui para te dizer que ter medo é normal. Pensar em parar é normal. Olhar para baixo é normal. Estar no meio de muita gente, dentro do seu barco é normal. Agora, só você decidirá se vai sair do barco e confiar no dono do mar e no dono do barco, ou se vai fazer como aqueles discípulos fizeram. Alguns ficaram no barco, mas Pedro teve a curiosidade de poder ir ao encontro do Mestre. Que você vá ao encontro de Deus todos os dias. Que você possa encontrar nele o seu porto seguro. Que você possa encontrar em Jesus a sua maior alegria, o seu melhor amigo, a tua maior força. Que você jamais se esqueça: quem fez a promessa é Deus.
E quem cumpre todas as promessas na sua vida também é Ele. Jamais desista dos teus sonhos por causa de ninguém. E jamais pare, porque o dono do barco ainda se encontra por cima das águas da tua vida. É Ele quem comanda tudo. Peça para Ele entrar na tua casa. Peça para Ele sempre cuidar de você como Ele sempre tem cuidado. Ah, se não fosse o Mestre. Gente, eu quero encerrar aqui essa palavra. Que Deus venha falar no seu coração poderosamente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo, com sua bondade, com seu amor, chegue até a sua casa através dessa palavra. Amém?